Olá, Nova Friburgo, olá você que assiste a programação da TV Soft. Estamos começando mais um Momento da Política aqui na sua grade. E hoje vamos entrevistar o Anderson Nogueira, pré-candidato à Prefeitura de Nova Friburgo pelo PDT. Olá, Anderson, seja bem-vindo aqui à TV Soft. Quero agradecer aqui o convite, um prazer estar com vocês e estou à disposição aí para responder a toda a pergunta. Então a gente vai iniciar falando sobre saúde, que é um dos temas mais polêmicos aqui em Nova Friburgo. Começamos falando sobre o Hospital Municipal Raul Sertã. Muitas pessoas reclamam sobre a questão da demora, falta de insumos. Qual o projeto do senhor para melhorar aquele local? Repare bem, nos últimos anos os investimentos na área de saúde subiram substancialmente. Na contramão, a qualidade do serviço entregue à população caiu quase que na mesma proporção. Como que você investe mais e entrega um serviço cada vez pior? Isso evidencia para mim que claramente o problema está na gestão dos recursos, na forma como eles são investidos. Claro que todo mundo vai falar, como pré-candidato, que é preciso mudar isso no Raul Sertã, mudar aquilo. Primeiro a gente precisa ter uma meta clara para a saúde, onde nós devemos trabalhar para que as pessoas não adoeçam. Mas se elas vierem a adoecer, que elas tenham o atendimento mais rápido possível na emergência do Raul Sertã. Para tanto, é preciso investir em estratégia de saúde da família, é preciso, e eu tenho defendido o projeto que eu chamo de unidade de cuidados intermediários, e aí eu quero dividir com você a história que eu vivenciei com a minha mãe, por exemplo. A minha mãe, infelizmente, ela faleceu no ano de 2013, e ela precisava de um transplante de coração. E vira aí e mexe, ela, nessa espera pelo transplante que nunca veio, ela caía no Raul Sertã para receber o atendimento. Então, ou seja, ela se acumulava aos tantos outros pacientes de doenças crônicas, cardíacas ou não, e aqueles que, por conta de uma virose, por conta de qualquer problema intercorrente, caíam na emergência do Raul Sertã. E muitas das vezes ela demorava a ter esse atendimento. Então, se a gente tiver uma unidade de cuidados intermediários, nós conseguimos dar mais qualidade de vida a esses pacientes crônicos e você, de certa forma, desafoga a emergência do Raul Sertã, que deve ter também o modelo já adotado na UPA de triagem, mas é preciso evitar o gargalo entre a triagem e o atendimento do médico em si, como muitas das vezes acontece na UPA de Conselheiro Paulino. A saúde tem jeito, não vai ser também no estalar de dedos, mas estratégia de saúde da família, investimento em ambulatório com clínicas da família, somado a essas mudanças na emergência do Raul Sertã, a unidade intermediária e ao processo de informatização, trazendo a tecnologia para a saúde, são soluções que em 4 anos eu garanto, a saúde estará completamente diferente do que a gente vivencia hoje em Nova Friburgo. A saúde, como a gente sempre diz, é um fator muito complicado de se lidar em Nova Friburgo, porque a gente acaba que não vê nenhum tipo de melhora, né, no decorrer dos anos. A gente citou aqui a questão da UPA, a UPA de Conselheiro Paulino sempre foi referência também aqui na região, mas tem os seus problemas também em relação à entrada de OS, saída de OS, e às vezes a população que acaba pagando por isso. Qual o projeto do senhor para aquele local também? Importante a gente rememorar. A UPA de Conselheiro, até pouco tempo, era ligada a um instituto que está sendo aí investigado por conta da montagem dos hospitais de campanha. Quero também relembrar que assim que encerrei o meu mandato de deputado estadual, nós conseguimos 4,5 milhões de reais através de recursos economizados pela Alerj, num pedido que o presidente da casa atendeu para que pudesse pagar atrasados da UPA de Nova Friburgo, porque ela estava prestes a ser fechada. A UPA de Conselheiro ela é fundamental porque atende, o distrito de Conselheiro, que é o maior do município, com vários bairros que hoje estão desassistidos. Por exemplo, é inadmissível que no Terra Nova você não tenha uma unidade de saúde. Eu defendo para aquela localidade a instalação de uma clínica da família, que foi um projeto de muito sucesso na capital, na cidade do Rio de Janeiro, e que não tem nenhum aqui ainda em Nova Friburgo. E o primeiro, na minha opinião, tem que ser no Terra Nova, onde há uma grande população que não pode ficar dependendo do posto de saúde de Conselheiro,
que ao mesmo tempo fica sobrecarregado com a quantidade de pessoas de Terra Nova. Então, eu repito para a UPA o que eu tenho falado com relação ao Raul Sertã. Nós precisamos evitar que as pessoas adoeçam para que elas não tenham que recorrer a uma emergência de hospital. Porque a emergência, ela é enxugar gelo, ela é muito mais cara e ela não tem lógica. Então, precisamos alterar esse modelo. E a UPA de Conselheiro, obviamente, ela é fundamental nesse processo de emergência que soma Raul Sertã e a própria UPA. A gente falou rapidamente sobre educação, agora a gente vai falar sobre saúde, perdão. Agora a gente vai falar sobre educação. Quais são os projetos aqui em Nova Friburgo para a educação do município? Olha, nós temos trabalhado muito aí no pré-programa de governo. A educação é uma bandeira fundamental para o PDT, que o PDT é o Partido da Educação. E para honrar o nome de Darcy Ribeiro e Brizola, nós precisamos ter em mente que a educação ela é fundamental, essencial para ser o exemplo de cidade que nós sonhamos. Em primeiro lugar, eu penso que nós temos um desafio gigantesco. Por quê? Porque nos últimos 10 anos, a educação em Nova Friburgo sofreu um sucateamento que fica evidenciado, por exemplo, quando você tem 2 escolas tradicionais fechadas, Odete Pena Muniz e Lafayette Bravo no loteamento Floresta. 2 escolas que estão fechadas por conta de uma determinação da Defesa Civil. Percebe a gravidade disso? Exatamente. Escolas fechadas porque a Defesa Civil diz que não há segurança para que as crianças possam ter ali as suas aulas. Mais grave ainda é perceber que em quase todas as mais de 100 unidades escolares, a situação se repete por não fazer os pequenos reparos que têm que ser feitos e esses pequenos reparos se transformam em necessidade de obras. Então, o primeiro panorama é fazer um raio-x de todas as unidades escolares, chegar com os reparos necessários, é o desafio número 1. Desafio número 2, o salário do professor está fora do salário mínimo que é determinado pelo governo federal. Então você vai precisar fazer uma série de ajustes de gestão para que, no mínimo, o salário mínimo seja pago ao professor. É preciso falar sobre o pessoal de apoio. Eu trabalhei em escola e eu era considerado, apesar de formado como professor, como pessoal de apoio. O pessoal de apoio também é educador. Todo mundo que trabalha numa escola e numa creche é educador, desde o porteiro, a merendeira, todos estão ali para educar. Nesse sentido, é preciso valorizar o pessoal de apoio. É fácil? Não. É preciso sentar com a categoria, traçar um plano de cargos, carreiras e salários, não só para o pessoal de apoio da educação, mas para todos os servidores públicos. E esse é um enfrentamento que a gente está muito disposto a fazer para chegar ao melhor para o funcionário público, que é essencial na qualidade do serviço público. A questão da informatização. Pasmem, hoje nós temos quase 18 mil alunos em mais de 120 escolas e creches. Nós não temos hoje funcionando nem 200 computadores. Em tempos de pandemia e pós-pandemia, onde se fala muito em educação remota, você precisa acessar programas do governo federal de conectividade, ou seja, de conexão com a internet. Para isso, vamos ter que mexer na lei de uso do solo e, além disso, precisamos levar computadores para as unidades escolares. Eu gostaria muito de falar de ousadia, mas na educação a gente vai primeiro ter que zerar todos os problemas para aí sim a gente determinar aquilo que tem que ser determinado. Escolas que formem para projetos de vida, que aproveitem talentos e que, acima de tudo, formem grandes cidadãos. Isso aí na educação, agora a gente vai falar sobre trânsito na cidade. A gente sabe que ali em Nova Friburgo, saindo do centro para outros lados e também de Olaria para o centro, Conselheiro para o centro, em horários de pico, é uma situação muito complicada de você se locomover na cidade. Existe algum projeto para que essa situação seja solucionada ou amenizada? Os gestores anteriores arruinaram nossa cidade. Fizeram o friburguense andar de cabeça baixa.
A autoestima do friburguense foi assassinada. A gente precisa resgatar essa autoestima, mas não dá para resgatar a autoestima fazendo o que fizeram com as velhas fórmulas. Entra governo, muda a mão de uma rua, sai governo, muda outra via da rua, entra governo, troca sinal de trânsito, diz que é moderno e de moderno não tem nada e só serve para gastar o dinheiro público. O primeiro passo para a questão do trânsito é ter o plano de mobilidade urbana. Chega dessa coisa de puxar para cá e para lá e de fazer de supetão. Todos nós temos uma opinião sobre o trânsito, mas não dá para continuar ficando no teste e erro. A gente precisa ter o plano de mobilidade urbana. Eu quero lembrar que quando fui vereador, nós lideramos um trabalho, eu fui para o sinal de trânsito e me chamavam de maluco. E fiquei colhendo lá opiniões dos usuários do trânsito e entreguei na mão do prefeito à época mais de 1000 sugestões, tiradas das ruas. Um plano de mobilidade urbana deve considerar também a participação popular acima de tudo, mas deve ser feito também com uma análise técnica, fria, com engenharia de tráfego. Quando eu fui vereador, eu consegui uma verba do Senado Federal no valor de R$ 1 milhão para fazer o plano de mobilidade urbana. Eu me lembro como se fosse hoje. O secretário-geral de governo me liga e diz o seguinte: olha, está aqui a verba de R$ 1 milhão já disponível no sistema, mas eu queria te pedir, Anderson, para que você liberasse desse 1 milhão, já que foi você que conseguiu, R$ 500 mil para fazer ciclovia. E eu disse a ele à época: olha, eu não quero saber se vocês vão fazer ciclovia ou não, porque eu quero que vocês façam plano de mobilidade. Se o plano de mobilidade vai custar 300, 400 ou 500 mil e vai sobrar recurso para outras funções, que ótimo, mas tem que fazer o plano de mobilidade urbana. Te pergunto, temos plano de mobilidade urbana? De forma alguma. Até hoje o plano de mobilidade urbana não foi feito, a verba foi perdida e Nova Friburgo continua sem saber para onde ir no congestionamento, que é pior. Então, nesse sentido, primeiro ponto de qualquer governo, fazer o plano de mobilidade urbana, para aí sim, a curto, médio e longo prazo, indicar as intervenções que têm que ser feitas, não só para amanhã, mas para daqui a 10, 20 anos. Além disso, a gente precisa ter aqui uma companhia de engenharia de tráfego, com técnicos que possam orientar de maneira correta e através de tecnologias as melhores ferramentas para que o cidadão tenha mais qualidade de vida. Outra situação também ligada ao trânsito é as vagas no centro da cidade. Existe algum projeto para que se oferte mais a questão das vagas ali no centro? Eu fui garoto céu, garoto de estacionamento. Não sei se vocês se lembram, aquele garotinho que andava de jaleco azul, boné azul. Eu estudava de manhã e era garoto céu à tarde. Estacionamento rotativo, portanto, eu conheço bem. E foi importante na minha vida. Importante na minha vida porque meus pais não tinham condições de me bancar os estudos e era com esse dinheiro de garoto de estacionamento que eu comprava o meu material escolar, por exemplo. Nesse sentido, para mim, falar que ter vaga de estacionamento só para organizar o trânsito é falácia. Tanta falácia que eu fui para a rua e lancei aquele movimento Eu Não Vendo Minha Cidade. Por quê? Eu sou contra o estacionamento rotativo? Não. Eu sou contra o modelo que foi apresentado pelos dois governos, o atual e o anterior. Qual o modelo que eles apresentaram? Sem qualquer tipo de estudo, privatizavam as ruas da cidade, as vagas de estacionamento, não só do centro, também de Conselheiro Paulino, Olaria e Ponte da Saudade. Pensa no comerciante de Conselheiro Paulino, em que o sujeito já passa aperto e aí você acha que alguém vai parar o carro ali, pagar estacionamento para comprar no comércio de Conselheiro? Ou seja, o pior era a divisão de valores. Imagine você pagava R$1 de estacionamento por meia hora. 90 centavos do seu R$1 ia para a empresa que ganhasse a licitação. 5 centavos ia para a empresa de ônibus a título de compensação tarifária. E para o município ficavam apenas 5 centavos. Isso é justo? Nas ruas das quais você é o dono, você paga para utilizá-la
e apenas 5 centavos vai retornar em serviço público. Pior, no projeto não havia geração de empregos, porque seria tudo por ferramenta tecnológica. Ou seja, a própria prefeitura deveria fazer esse serviço para ela ficar com o recurso inteiro e organizar as vagas de trânsito, não de forma a arrecadar, mas sim de forma a organizar. Nunca me pareceu, de fato, para organizar. Estacionamento rotativo, quem tem que indicar é o plano de mobilidade urbana e a forma como ele tem que ser efetuado é para a geração de emprego. E eu defendo que seja para aquelas pessoas que já estão aposentadas, para complementar a renda dessas pessoas na cobrança do estacionamento rotativo. Por quê? Hoje a legislação trabalhista mudou, eu comecei com 9 anos, óbvio que uma criança de 9 anos não pode estar trabalhando e eu também não quero que nenhuma criança perca a sua infância como eu perdi por conta do trabalho. E falando ainda ligado ao trânsito, a questão do transporte público, que é muito importante numa cidade. A gente tem várias polêmicas em relação ao transporte público em Nova Friburgo, às vezes falta de ônibus que quebra, a gente tem isso já no histórico da cidade. Existe algum planejamento também para atuar nessa área? Olha, primeiro eu estou na torcida para que essa licitação marcada para o mês de agosto não ocorra. Essa licitação é uma aberração e é o retrato claro do governo que aí está. Um governo incompetente, um governo que não é sério, um governo que não tem visão de futuro, um governo que trata no toma lá da cá. Então, essa licitação ela é mal feita. Se você pegar a licitação feita em 2008 e pegar a licitação 10 anos depois, onde... O que aconteceu em 10 anos, né, de 2008 em 12 anos, 2008 para 2020? Surgiu o Uber, mudou a relação com o taxista, a tecnologia, as questões de sustentabilidade. Nada disso é considerado na licitação, que é praticamente um copia e cola. Então, é uma licitação que não tem nada de moderno. É uma licitação que prende Nova Friburgo a um passado do qual a gente já deveria ter ultrapassado. Eu defendo uma licitação que leve em consideração as questões de sustentabilidade, uma licitação que faça com que o serviço possa melhorar, para que mais pessoas o utilizem e para que o valor da tarifa possa cair. Então, a lógica do transporte público, que é essencial, ela deve estar contida no plano de mobilidade urbana, mas também numa total modificação, onde eu defendo ônibus bairro, ônibus circular, onde eu defendo reaproveitamento das rodoviárias sul e norte também para o ônibus urbano, onde a gente faz uma modificação completa no eixo, especialmente Conselheiro e Olaria. Essa licitação é uma tragédia. Eu torço para que ela realmente não ocorra, para que o próximo prefeito, com uma visão muito mais ampla do que esse que está aí, possa de fato trazer a modernidade que Nova Friburgo tanto precisa. Ótimo. E Nova Friburgo é uma cidade, saindo agora da questão do trânsito, a gente vai falar sobre turismo. Cidade turística, só que muitos friburguenses a gente consegue reparar que o turismo na cidade não é bem aproveitado, de fato. Qual o seu projeto para essa situação? O turismo é algo muito amplo e que tem muito a ver com o que a gente vai enfrentar no mundo pós-pandêmico, que é a situação do emprego. O grande programa de governo tem que ser o emprego. O grande programa de governo tem que ser tirar as pessoas da informalidade para que elas fiquem debaixo do guarda-chuva da real cidadania. E a real cidadania é quando o sujeito tem emprego, tem garantias trabalhistas e tem a seguridade social de que, caso aconteça, ele terá a possibilidade de ser contemplado por algum tipo de programa que mantenha a renda dele. Nova Friburgo, no pobre estado do Rio de Janeiro, tem uma das mais baixas médias salariais do estado do Rio. As pessoas aqui ganham muito mal. A gente precisa, além de geração de emprego, sair dessa lógica da má distribuição de renda em Nova Friburgo. A gente com muito dinheiro e a maioria da população muito pobre. Isso é uma tragédia econômica para o município. O turismo, ele é fundamental nesse processo por conta de ser uma economia limpa e uma economia que traz recursos também de fora do município. Mas para isso é preciso transformar a cultura, o pensamento, desde o taxista passando pelo hoteleiro e a qualquer cidadão. É preciso mudar essa relação com a cidade. Mas tem algo que eu aprendi também. Cidade boa para o turista tem que ser primeiro boa para quem mora nela.
Se a cidade não é boa para quem mora dela, não será boa para o turista. Então Nova Friburgo precisa de fato de uma revolução, a gente precisa renascer, a gente precisa reerguer a cabeça. Eu sei que você foi enganado nos últimos anos, né? E nós sofremos esse engano e a gente precisa recuperar a esperança. Então ter um plano de turismo muito claro, onde eu acredito que a gente deve partir para uma lógica de complexos turísticos. O turista geralmente ele gosta de passar o dia inteiro num só espaço. Então a criação de complexos turísticos começando pelo Suspiro. Complexo turístico do Suspiro, onde aquele terreno ali, comprado pela prefeitura, tem que ser transformado num espaço turístico, onde você faz uma integração público-privada com todo o teleférico, com outras ferramentas que ali podem ser colocadas, onde você faça a Praça das Colônias de fato ter uma finalidade, junto ali com a cidade da cerveja, onde você tem um aproveitamento do anfiteatro, onde você transforma o mercado municipal da Vila Amélia num verdadeiro mercado gastronômico, como acontece em várias cidades, posso citar São Paulo, por exemplo. Dessa forma você teria um complexo. Você fazer o complexo de São Pedro da Serra, complexo de Lumiar, o complexo das Flores em Vargem Alta, o complexo de Amparo, que a gente tem aí o plano Nova Amparo, para fazer de Amparo, e Amparo tem potencial para ser uma nova São Pedro da Serra. Então, trabalhando com complexos, eu acredito que a gente consiga fazer com que o turista não fique aqui só um dia, mas que ele possa ficar 5 dias para poder aproveitar a cidade inteira e ainda voltar para poder ver os espaços que ele não teve a possibilidade de visitar. Realmente, em Friburgo, a gente não vê a questão do aproveitamento dos espaços turísticos, de fato. Um exemplo ali é o Véu das Noivas, que nunca mais foi aberto ao público. Inclusive, tem que ser feito um estudo sério sobre isso, porque eu já li 2 estudos diferentes. Um que diz que não pode voltar a funcionar, e o outro diz que pode voltar a funcionar. Exato, né? Então, você ali teria o complexo de Furnas, onde tem que se estudar a possibilidade do retorno do Véu das Noivas e também o acesso viário à Pedra do Consentado. São 2 questões que devem ser feitas. O ex-prefeito Heródoto Mendes de Mello, inclusive, tinha um projeto, né, sobre a viabilidade de acesso à Pedra do Consentado, de forma diferente da atual, que tem que ser levado em consideração. Hoje são poucas pessoas que conseguem chegar até o local. Né? O próprio friburguense não conhece, né, a Pedra do Consentado. Exatamente. O que também não é um defeito do friburguense. Se você for na capital do Rio de Janeiro, a maioria das pessoas nunca foram ao Cristo Redentor ou subiram o Pão de Açúcar. O que não quer dizer também que a gente não deva considerar que, porque lá é assim, aqui tem que ser também. Bem, e falar em segurança pública é essencial no sentido de que, na reforma administrativa que tem que ser feita, não dá para Secretaria de Mobilidade Urbana e Ordem Pública numa coisa só. Por isso que eu defendo a questão da Companhia de Engenharia de Tráfego, e a questão da segurança pública deve estar unida à Defesa Civil e deve fazer um trabalho muito interligado à assistência social. O que eu quero dizer com isso? É um erro quando o candidato, pré-candidato a prefeito ou o próprio prefeito no exercício do mandato diz que segurança pública não é uma pauta municipal, que segurança pública é uma questão do Estado. É uma questão do Estado quando se fala da repressão. Agora, é uma questão municipal sim, quando você entende que a ausência de presença do poder público leva sim à possibilidade da criminalidade. Quando o poder público não chega, a gente tem aí a possibilidade de ser tomado espaços pelo tráfico de drogas e até por milícia. Então é preciso fazer intervenções através da assistência social, casado com um trabalho sério de segurança pública, para que a gente realmente possa avançar. Por isso, quando eu falo de gestão, e falo em gestão descentralizada, mas ao mesmo tempo integrada, eu quero dizer que você tem que ter nos postos, nas secretarias, cargos, pessoas técnicas, que entendam, obviamente, de política, porque essa separação técnica com política é uma mentira, né? Que tenham pessoas tecnicamente, politicamente preparadas para poder ter planejamentos estratégicos com metas estabelecidas para serem cumpridas, de modo que a gente garanta futuro. Terra Nova, por exemplo. No Terra Nova, você faz um condomínio e não leva para lá saúde, não chega assistência social,
não tem nada de cultura ou de esporte, não se leva à educação. Você tem uma bomba relógio. Então você precisa exatamente integrar aos espaços a assistência necessária para que garanta no presente e para o futuro a segurança pública devida das pessoas. E é óbvio, é preciso chamar a Guarda Municipal também, para que ela seja também não só uma guarda de patrimônio, mas que seja também uma guarda cidadã, que possa estar orientando o cidadão e auxiliando o município a ter uma convivência pacífica, um município que possa ser exatamente feliz. Então, Anderson, faz o seguinte, agora dá suas considerações aos friburguenses, pessoal que você quer que esteja votando no dia das eleições. Eu espero ter dividido com vocês aqui, compartilhado com vocês um pouco das ideias que a gente tem para Nova Friburgo. Eu acredito demais que o prefeito tem que ser um articulador da felicidade. Eu quero ser esse prefeito, eu me preparei a vida inteira para esse momento. Eu acredito que nós precisamos, em primeiro lugar, dar seriedade à gestão pública, para que seja uma gestão integrada, moderna, com uso de ferramentas tecnológicas, para entregar a você, cidadão, um serviço mais eficiente, mais rápido, de mais qualidade, para garantir às pessoas exatamente mais qualidade de vida, mais bem-estar, que possa cuidar da cidade, cuidar das pessoas, de forma que elas não adoeçam, mas que se vierem a adoecer, tenham a garantia de ter o atendimento mais rápido possível na emergência do Raul Sertã. E nós temos grandes aliados para essa tarefa. A história da nossa cidade que nos inspira, o talento do nosso povo e as potencialidades do nosso solo. Nós fomos enganados nos últimos anos e eu entendo a sua falta de esperança, mas eu quero dizer a você, vamos erguer a cabeça, vamos acreditar que essa cidade pode voltar a ser aquela Nova Friburgo que pode e deve sonhar como eu sonho desde criança, que pode ser a melhor cidade do Brasil para se viver. Quando eu era criança e tinha lá meus 4 anos de idade, nem sabia ler e escrever, eu dizia para minha mãe que eu queria ser prefeito. E obviamente, o menino pobre do morro, eu era desencorajado a acreditar nisso. Mas eu não dei ouvidos e segui em frente. E todas as minhas vivências acumuladas como garoto de estacionamento, como vendedor de sapatos na Mascote Calçados com 11 anos, formado como professor pelo Instituto de Educação de Nova Friburgo, fazendo estágio nas mais diversas escolas da cidade, na Grande Spinelli, Amparo, no centro, em Olaria, em Conselheiro. Depois trabalhando na Anchieta, depois como radialista, como jornalista, como apresentador de TV, observando o cotidiano da nossa cidade e ao mesmo tempo estudando, e depois de ser 2 anos de vereador, 4 anos de deputado, e continuando a estudar casos de sucesso em outros municípios, eu digo para vocês, eu não quero só, o meu sonho não é só ser prefeito, o meu sonho é ser o melhor prefeito da história de Nova Friburgo e quero muito fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil. Você é nascido aqui em Friburgo, né? Nascido e criado em Nova Friburgo, a vida inteira em Nova Friburgo, sou loucamente apaixonado por essa cidade, me angustia quando tentam associar, e aí eu quero falar desse assunto, se você me permite, quando dizem Glauber não precisa de Friburgo, uma fala editada, fora de contexto, usada demais na última eleição. Foi uma fala realmente de fatos tirada de contexto, infeliz, mas ninguém pode afirmar que eu não tenha devoção por essa cidade, que eu não amo Nova Friburgo, eu amo essa cidade, eu devo tudo a essa cidade e tenho que retribuir o sonho de criança. Eu nunca vou abandonar o meu sonho de criança de poder fazer dessa cidade a melhor cidade do Brasil. Então, estou preparado realmente para esse desafio. Ótimo, então, Anderson, eu te agradeço a sua atenção aqui, ter vindo aqui nos estúdios da TV Soft e a gente está à disposição. Eu agradeço a você também que está nos assistindo aqui pela nossa grade, pelo Momento da Política.
e em breve a gente vai ter o nosso próximo entrevistado aqui na sua grade. Muito obrigado e até a próxima edição.